Continuando então este assunto ministérios, nós vamos falar sobre a excelência do serviço dentro da igreja e também sobre ministérios que vão apoiar o culto. O culto é um momento muito especial. O culto acontece todos os dias. O culto é o momento de você ouvir a palavra, de você ter esta comunhão do Espírito Santo, receber o envio. Sabe aquele momento que você se desliga de todas as coisas, essa loucura do trabalho, da família, tantas atividades, tantas preocupações, e você está ali, na presença de Deus, para adorá-lo e para ouvir o que Deus tem reservado para aquele momento. Todo culto é um grande momento. Todo culto tem um pão novo para você se alimentar. É claro que para o culto acontecer com excelência, muitas atividades acontecem ali. Muitos ministérios estão envolvidos. Não é somente o pastor ali pregando, mas muitas pessoas que vão auxiliar. Porque o culto não é só o pastor, mas também o tempo de louvor, de adoração, de oração, de intercessão. Também o grupo de diaconia que vai auxiliar para que o culto seja mais confortável para recepcionar as pessoas novas. Então, sobre tudo isso, nós vamos conversar hoje. Cada um de nós precisa se envolver com a obra de Deus de alguma forma. Então, nós vamos ler uma passagem que Jesus fala sobre isso. O dever de apresentarmos frutos, de nos envolvermos com a obra dele. Então, vamos começar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui Jesus está falando sobre a condição que nós temos como árvores. Árvores que precisam apresentar frutos, mas frutos bons. Frutos que tenham relevância para o reino. Como é que pode um homem passar a vida inteira sem ter um resultado para Deus? Sem ganhar uma alma para Jesus? Sem participar do mover da igreja? Pois é, e eu quero perguntar isso ao Bispo G. Bispo G, todos cristãos têm obrigação de participar de ministério, de se envolver em atividades da igreja? Todos, não tem nem dúvida, né? Porque a comissão, a grande comissão que o Senhor envia todos que crescem e que declarassem, professassem, estão o quê? Preparados e habilitados para isso. Obviamente, a extensão do que cada um vai falar é diferente. Então, para nós, somos ministros, estamos à frente, ministramos no altar. Outros serão, às vezes, pessoas que vão só testemunhar, às vezes numa conversa, levar uma pessoa para Jesus, um evangelista. Quer dizer, todos nós temos o talento, temos o dom. E não devemos, de maneira nenhuma, ficar ocultando, escondendo o talento. E é muito importante a gente pô-lo em prática. Alguns podem nem falar, mas só a sua atitude de servir ao Senhor através das suas ofertas, porque também o ofertar é um ministério do Espírito Santo. O livro de Romanos fala a respeito desse ministério que é de você ser liberal com as suas ofertas. A igreja tem diversas atividades. Então, toda a igreja apostólica, debaixo desta visão e aquilo que a própria palavra ensina, ela é dividida em pequenos grupos que vão executar estas atividades. A isso nós atribuímos o nome de ministério. Então existem diversos ministérios. E cada ministério vai realizar uma atividade que vai completar este culto. Ou então, ministérios que vão auxiliar para que a igreja cresça, como nós já estudamos, ministérios que vão realizar a expansão do reino. Você, com o envolvimento com a igreja, vai descobrir o ministério que você se identifica, uma atividade que você pode colaborar com os talentos que naturalmente você tem. E com o passar do tempo, com o envolvimento do Espírito Santo, você vai receber dons, talentos que você não tinha, e aí sim você poderá alargar a sua capacidade de realização e participar de outros ministérios. Então, vamos definir o que é um ministério.
Aparece como diaconia, palavra grega que significa serviço. Ministério é concretização e prática do chamado de Deus em nossas vidas. Serviço cristão para a restauração de vidas humanas com entrega, abnegação e renúncia para se cumprir a vontade de Deus. Ministério é a realização de atividades que viabilizam a obra de Deus. Ministério é diferente de chamado. Então, ministério é a palavra serviço. Chamado é outra coisa. Chamado está ligado à vocação. Chamado é algo que você tem muito especial que Deus te conferiu. Uma missão. Está relacionado aos dons que Deus te deu. Então tem pessoas que têm o chamado para o louvor, para a adoração. Por quê? Porque são músicos. Têm talentos para a arte. Há outros que falam muito bem, que conhecem muito a palavra. Têm o dom para o chamado de pregação. E assim vai. Agora, serviço é diferente. O serviço está ligado também à necessidade da igreja. Então, muitas vezes, a igreja tem muitas atividades que não estão diretamente ligadas à tua condição de chamado, mas que você pode se envolver e ajudar, e você pode também estudar e se preparar para que durante aquele tempo o ministério não esteja descoberto. Até que então, forme-se alguém que possa ocupar este espaço, e assim você poderá se dedicar mais à atividade ligada ao teu talento, ao teu chamado. Então, enquanto o ministério é serviço muito mais amplo, o chamado é uma vocação, então é algo mais restrito, a eleição que Deus tem para a tua vida. Envolva-se com a tua igreja, porque tem muitas coisas que precisam ainda acontecer. Jesus está voltando, e Ele quer encontrar a igreja preparada. E se nós olharmos para fora das quatro paredes da nossa igreja, existem muitas almas perdidas, muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que estão presas à religião, ou então à incredulidade, e há ainda pessoas que estão desviadas, que estão completamente frustradas com religiões, com situações, decepções. Então todos nós temos um dever de nos unirmos para trazer estas pessoas para o reino. Por isso que cada um trabalhando, cada um fazendo a tua parte, cada um se envolvendo em um ministério, o trabalho se torna muito mais eficiente. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre envolvimento e entendermos que esta obra, ela não é voluntária. Como assim não é voluntária? Então, se não é voluntária, é uma obrigação? Vamos ver então o que o apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios, no capítulo 9. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferido golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós vemos que dentro deste texto, o apóstolo Paulo fala que nós precisamos nos preparar para competirmos. Com quem? Com o nosso grande concorrente, que é Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta, ela é espiritual. Então, não perca o tempo, probleminha, picuinha, com coisas de dia a dia, coisas de homem. A nossa luta, ela é espiritual, a nossa luta é contra demônios que dominam regiões, demônios que dominam territórios, que dominam muitas almas. E nós precisamos lutar com ferramentas espirituais. Nós vemos aqui no texto o apóstolo Paulo preocupado com meta. Eu tenho objetivo. Eu não estou aqui dando murro no ar. Eu estou lutando com um foco. Vencer o inimigo. E para vencer o inimigo, eu preciso de estratégias. Para vencer o inimigo, eu preciso de preparo. E para vencer o inimigo, eu preciso formar pessoas para que eu não lute sozinho, porque a luta é grande. Então, aqui nós vemos o quê? A necessidade de um acompanhamento das atividades da igreja. Igreja precisa de meta.
Igreja precisa de alvo. Igreja precisa de líderes. Para o quê? Para direcionar o povo, para disciplinar os oficiais, aqueles que estão envolvidos no trabalho, e até para cobrá-los. Cobrar por quê? Eu não sou empregado. Cobrar por quê? Eu te pergunto, Bispo G, por que eu ser cobrado se eu não sou pago pela igreja para trabalhar? E aí? A quem muito for dado, muito será cobrado, requerido. Então, nós somos devedores da graça de Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e hoje nós somos salvos. Então, essa dívida é uma dívida imensurável. Então, a graça que nós alcançamos através de Jesus Cristo, ela não tem medida, porque a morte de Jesus não dá para a gente fazer algum tipo de pagamento. Então, esse amor que nós recebemos, automaticamente ele transborda em nós. Então, eu tenho que ter metas, como aqui o apóstolo Paulo fala, ele esmurra o corpo, quer dizer, ele condiciona o corpo dele para que ele não fique, vamos dizer assim, desapontado consigo mesmo diante daquilo que é a dívida que ele tem em amor a Jesus Cristo. Ele próprio, ele era um homem terrível, ele era um homem duro, um homem muito, vamos dizer assim, inquiridor, e de repente ele se transforma num grande apóstolo que escreve praticamente um terço do Novo Testamento. Então, mais do que tudo, alguém devedor. E essa é a nossa função. Por isso a meta faz parte da vida do cristão, estabelecer metas, cumprir, avançar, ocupar espaços maiores. O apóstolo Paulo, ele era um ser humano, como todos nós. Bem. Não tinha nada de super especial, super homem. Ele tinha vontade de assistir televisão, ficar em casa? Claro. Não é? Tinha vontade de assistir o jogo do Corinthians? É claro. Só que eu não sei se ele era corintiano. Mas pode ser que ele estava torcendo para o adversário. Ou para ele mesmo, São Paulo. Pode ser, é verdade. Então, você acha que ele não ficava cansado? Claro que ele ficava cansado. Naquele momento de inverno, Bispo G, aquela noite de inverno, aquele frio danado, quem está na região ali montanhosa de Santa Catarina, que sabe o que eu estou falando, aquele frio assim, 0 grau, ainda está calor. Aquele momento que até neva. Aquela coisa assim. Você acha que Paulo não tinha vontade de ficar em casa? Com a lareira? Com o cobertor? Ali no monte de edredom? Orando? Orando no monte. É claro. Só que ele esmurrava a carne dele. Contra a vontade do próprio corpo e da alma, ele fazia a obra de Deus. Então nós temos essa luta constantemente. Tem hora que na nossa carne não há vontade, que é muito difícil. Até parece pesado, mas perto do sacrifício de Cristo, com certeza não é. E nós somos devedores. E muitas pessoas estão precisando daquilo que nós recebemos. Muitas pessoas estão sofrendo. E muitos cristãos reclamam. E tem pessoas que estão passando por situações muito mais difíceis. Então o apóstolo Paulo, ele não parava. Falava assim, o cara parece um robô, o cara deve ser o exterminador do futuro, não é possível. Nada para esse cara. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem esse pensamento de voluntariado, de fazendo caridade. Ele sabe o dever dele. Ele sabe que o pagamento dele não é financeiro, igual alguém que está trabalhando e recebe um recurso, um salário. Mas ele está trabalhando porque ele está recebendo o galardão, amontoando brasas vivas sobre a tua cabeça. E é claro que é uma semeadura que ele vai colher em todas as áreas da vida dele. Aí você em casa pode pensar assim, então eu nem vou ser oficial da casa de Deus. Não, é muito compromisso. Melhor eu nem começar, porque senão depois eu vou ser cobrado. Não é isso que fala lá em Lucas 12:48? Além do que o Bispo G falou, a outra parte do versículo que diz assim, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Não, pelo amor de Deus, isso eu não quero não. Eu já tenho filho, eu já tenho trabalho, eu já tenho muita responsabilidade em casa. A vida nesse país é muito difícil, é crise, é isso, é aquilo. São muitas as desculpas. Mas preste muita atenção, você que pensou nisso. Olha
o que o apóstolo Tiago fala no capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Viu só? Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Tudo bem, você fala assim, apóstolo Tiago, bispo Daniel, eu ainda não estou convencido em fazer a obra de Deus. Então vamos ver o que Jesus diz sobre o assunto em Mateus capítulo 25. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então aqui Jesus fala de uma separação de muitas pessoas que vão falar, não, eu sou de Cristo e tal. Você fez a tua parte? Você se envolveu na obra dele? O que Jesus te pediu, você deu? Você, no momento de necessidade do próximo, estava presente? Você colaborou? Você evangelizou? Você ganhou uma alma para Jesus? Você orou pelo doente? E aí? E aí que no juízo, te conheço não. Você falou que você era cristão, você falou que se converteu, mas você não fez caso da minha obra. Você se ausentou. Na igreja, na hora que havia uma necessidade, a hora que o pastor pediu alguma coisa, você estava escondido atrás da pilastra. Era o James Bond crente, 007. É incrível, acabou o culto num piscar de olhos, desapareceu. O que aconteceu? O que aconteceu é que a obra, ela estava precisando, e você não estava presente. Então não seja essa pessoa. Você sabe do envolvimento. Nós não estamos falando aqui que você tem que ser pastor, bispo. Se esse for o chamado de Deus para a tua vida, glória a Deus, que você abrace isso, porque eu te falo, é o maior privilégio do homem, ser um sacerdote e instrumento de Deus. Mas o que eu estou lhe dizendo é, cumpra o teu chamado. Repito a frase que nós estudamos a aula passada. O chamado é mais importante do que a própria vida do homem, porque esta vida, ela é uma passagem, é um tempo, é transitório, mas aquilo que fica para a eternidade, ninguém pode tirar do homem. Aquilo que você está semeando em terra, você vai colher também na eternidade, e também vai se transformar em grande colheita para todas as áreas da tua vida. Então fica aqui um encorajamento para você, para que você se envolva com a obra de Deus, que você se envolva mais no ministério da tua igreja, porque sem dúvida você tem muito a acrescentar. Já que falamos então sobre obra, já que você teve a consciência da importância de se envolver, vamos falar sobre excelência, porque também não adianta se envolver e trabalhar de qualquer jeito. O que é esperado de um culto? Vamos ver. Na pregação, buscando no altar do Senhor uma palavra para o povo. Na limpeza da igreja, proporcionando um ambiente propício àqueles que serão trazidos pelo Espírito Santo. Na recepção das pessoas, fazendo com que elas se sintam à vontade e bem recepcionadas na casa do Pai. No serviço do culto, arrumando o salão da igreja com colocação dos envelopes nas cadeiras, iluminação clara, limpeza dos banheiros. No acompanhamento das vidas, promovendo o discipulado e a formação para que elas sejam libertas e curadas. Basta você pensar o seguinte, que você tem que tratar a casa de Deus melhor do que você trata a sua própria casa. Bom, eu espero que a tua casa seja organizada, né? Porque também vai assim, não, eu deixo a casa de Deus bagunçada porque a minha casa eu nem te conto. Na verdade, aí fica muito complicado, que é um problema de educação que, é claro, você precisa se ajustar também. Agora, a casa de Deus tem que ser o lugar mais especial, mais precioso. Vamos dar um exemplo, Salomão. Salomão, só nas paredes do templo, ele colocou toneladas de ouro.
Pode ser que alguém olhou assim e falou assim: Salomão, que absurdo gastar tudo isso na casa de Deus. E as pessoas necessitadas? Elas também vão ser abençoadas. Você pode ter certeza que Salomão tinha bastante, mas para Deus, ele não entregava com miséria. Para Deus, ele construiu o melhor. É este pensamento que nós precisamos. Imagine alguém incrédulo, que nunca foi a uma igreja evangélica, e entre pela primeira vez na casa de Deus. O que ele espera encontrar? Um lugar bacana, um ambiente organizado, pessoas felizes, pessoas simpáticas, que estão dispostas a ajudá-lo, a orar por ele, a acompanhá-lo. Essa é a grande expectativa. Será que é isso que é encontrado na tua igreja? Então, faça a sua parte. Nós temos este dever, para que o incrédulo não seja escandalizado pela ausência de todos estes pontos que nós acabamos de apresentar. Você um dia chegou na igreja também. Talvez você chegou em uma igreja que muitas coisas aqui não aconteciam. Glória a Deus que você permaneceu. Agora, não significa que você observou isso, e isso ainda não aconteceu, que não deve acontecer agora a partir do teu exemplo. Então se mova, que as pessoas possam chegar à igreja e falar: puxa, que culto incrível, que louvor bem ensaiado, que intercessão organizada, o pessoal ora antes do culto, o pessoal ora durante o culto sem fazer barulho, sem atrapalhar a palavra. Quando acaba o culto, está ali o grupo orando novamente. Puxa, falaram para mim boa noite, conversaram comigo, me receberam. Essa é a ardente expectativa de Deus. Então, o cuidado com a obra, o cuidado com as pessoas novas, irá fazer com que a pessoa, ela volte. Porque a pessoa fala: esse lugar, sem dúvida, é a casa de Deus. É um lugar muito agradável. Até porque as pessoas vêm à igreja com muita carência. As pessoas, elas vêm à igreja precisando de ajuda. As pessoas vão à igreja em busca de uma resposta, de uma decisão, de uma orientação. E se ela não encontra isso na igreja, ela sai decepcionada. Olha só o que fala em Mateus capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Por isso que o nosso pensamento como igreja é alcançar o perdido. Então, a excelência do culto significa santidade, zelo. E esse pequenino, essa pessoa que está nascendo, ela não passará por um escândalo, ela não ficará escandalizada, pelo contrário, ela vai falar: encontrei um lugar aonde eu fui abençoado, aonde eu sou acompanhado, aonde verdadeiramente se aplica o amor de Jesus Cristo. Bom, vamos continuar o assunto, e eu quero que você guarde para sempre esta frase. Ser aperfeiçoado não é uma árdua imposição, mas simplesmente uma extraordinária oportunidade. Então, se você foi cobrado na obra de Deus porque você não fez direito, se você foi corrigido, exortado, entenda, é uma grande oportunidade para que você seja aperfeiçoado e para que você possa fazer o melhor para Deus. Chegou o momento de nós entendermos historicamente a questão do serviço dentro do culto. E este momento está narrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Vamos estudar. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo,
Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Bispo G, nós vemos aqui a palavra diaconia aparecendo, que significa aquele que serve. Então, naquele momento de grande crescimento da igreja, estabeleceram diáconos. Explica pra gente, Bispo G, qual que era este problema, o que estava acontecendo ali no começo da igreja apostólica? A igreja estava passando por uma fase de crescimento e, obviamente, tinha a área social que deveria ser também feita, porque nós percebemos que as pessoas, às vezes, só espiritualizam e não fazem o outro lado da obra, que é servir também ao seu próximo. E nessa situação, os apóstolos, obviamente, já sobrecarregados, eles tinham que preparar alguns oficiais, pessoas que viessem a trabalhar e exercer essa função para eles poderem se dedicar mais à palavra. E aí é que ele coloca uma característica para 6, 7 homens, pessoas que teriam aquelas características, bom testemunho, sentimento, né, um dom, que é um dom de misericórdia, para eles se tornarem os diáconos, né, servos, para atenderem as viúvas, porque havia uma diferença. As viúvas judias eram tratadas diferentemente das viúvas gregas. Era a igreja começando de 2 tipos, né, vamos dizer assim, de pessoas, diferentemente. A mulher judia era mais valorizada e, de repente, a outra discriminada. E aí era necessário que fizesse justiça. Então, eles foram chamados para isso. Então, o início da diaconia é de servir ao próximo. E, obviamente, isso foi se aprofundando e se tornou algo que gera ao redor daquilo que é o quê? A condição adequada do culto, a direção também na área social e assim por diante. Vamos ver agora o que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo sobre as características de um diácono apostólico. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então você que aspira ao diaconato, você precisa ter essa santidade, esta consciência limpa e desempenhar bem para alcançar para si mesmos justa preeminência. Bispo G, o que é essa tal justa preeminência? A palavra preeminência, né, porque a palavra eminência é alguém que é colocado em lugar de destaque. E preeminência é crescimento. Então, a pessoa que ela exerce bem como um servo, né, porque diácono é servo no grego. Então, exerce bem o seu diaconato, ela recebe uma caracterização de dons, manifestações espirituais para exercer esse dom dentro da igreja. Mas, obviamente, os dons, eles não são exclusivos para a igreja, então a pessoa que exerce bem vai crescer, vai alcançar preeminência em seu meio social, meio profissional, no seu dia a dia também. Então, o diácono, além de, por exemplo, ajudar na assistência social, como nós mencionamos, ele também vai auxiliar no batismo, vai adotar as pessoas, vai evangelizar, como, por exemplo, nós temos Felipe e Estevão, que eram atuantes evangelistas no começo da igreja apostólica. Também vai auxiliar na organização da ceia, de atividades relacionadas ao culto, por exemplo, colocar um envelope na cadeira, deixar o ambiente limpo, organizado, um banheiro higienizado. Também vai ajudar na logística dos materiais. Então, são tantas atividades, o apoio do culto, o apoio para o próprio pregador que precisa de ajuda também. São muitas as atividades. O importante é, se cada um fizer muito bem o seu papel, o culto que nós vamos entregar a Deus será o melhor. Agora, eu quero fazer uma pergunta ao Bispo G. Uma dúvida que colocaram aqui. Um aspirante a diácono, né, aquele que aspira ao diaconato, ele já pode batizar ou só a partir do diaconato que pode
batizar uma pessoa? Olha, Dani, é uma pergunta assim, vai depender da ocasião. Mas, obviamente, eu acho que para ministrar algo nesse nível espiritual, ou a pessoa tem uma delegação de alguém que tem, vamos dizer, um pastor, um presbítero, alguém que delegue na sua ausência, sendo necessário, e ele pode então batizar. Mas espontaneamente, de maneira nenhuma, porque o que é um aspirante? É alguém que ainda aspira a ser um oficial. Na Bíblia, o diácono é o primeiro oficial, o aspirante é um que está aspirando a essa condição. E também até um diácono, ele pode batizar. Na ausência de um pastor, por que não batizar? Nós temos um caso. Nós temos Filipe, que era um evangelista, mas ele era um daqueles que foram ungidos para serem diáconos. E ele vai, ministra a palavra a um eunuco, conhecido eunuco de Candace, e o batiza. Agora, já um aspirante, eu acho que tem que ter delegação. Vamos ver agora sobre qualidade. O apóstolo Paulo, ele ensina aos coríntios que o culto não pode ser bagunçado, que não pode ser um negócio muito doido, cada um fala a hora que quer, um grita, outro fala, outro toca, aquela coisa sem sentido. Por quê? Porque pode escandalizar os incrédulos. Vamos ler? Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reúnes, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, Bispo G, eu fico imaginando como é que estavam os cultos ali na igreja de Corinto. Um profetizando, outro falando em língua, outro gritando, outro tocando, e mulher tagarelando, imagine isso. E ele dá um exemplo assim muito interessante, né, dele, porque ele fala a respeito de pessoas tocando um instrumento musical, todo mundo junto e sem uma conexão. Como é que vai se entender, né? Porque um instrumento musical tem um som bom, bonito, mas se cada um começar a fazer e usar da sua forma, fica algo totalmente sem harmonia. E da mesma forma eram os dons espirituais, cada um fazia uma coisa e aquela confusão, ficava até um mau testemunho para as pessoas que entravam. Falavam, pô, o que é isso aqui? Também é importante ter atividades para crianças e adolescentes. Porque, claro, vão ter dificuldades para acompanhar um culto de adultos, naturalmente. Por isso que existem atividades para crianças, para adolescentes, por faixa etária, também berçário, para que os bebês possam ser cuidados. Porque imagine no culto, Bispo G, lá em Corinto já deveria ser um negócio muito louco, né? E ainda a criança chorando, o outro gritando, e, pai, eu não aguento mais, meu Deus, né? Porque não tem maturidade, não tem entendimento. Criança não para. É verdade. Criança que fica muito parada, você até suspeita. Né? Então, precisa ter o cultinho da criança. E até, Dani, existem pais que não param também, né? Porque às vezes pegam a criança no colo, você está ministrando, eles estão brincando. Só falta jogar pro alto, né? E no meio da administração. Fica pulando ali no meio do culto, depois joga pro alto. Isso que é um bom berçário, Exato. Tem o Kids, tem o Teens, tem todos os lugares ali que também a criança, ela não vai ficar lá num depósito de criança, nem para ficar se divertindo. Também deve ser ministrada, porque desde pequena a criança deve ser ministrada. Exato. Então vamos ver como funciona o departamento de crianças, o Ministério Kids. Seu objetivo não se restringe apenas ao cuidado das crianças para que seus pais assistam ao culto sem serem incomodados. O verdadeiro propósito é dar a elas uma formação espiritual com uma linguagem acessível, de fácil assimilação. Além disso, uma criança bem cuidada que deseja estar na igreja pode ser um caminho de salvação para toda a sua família. Muito bem, exatamente isso que está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então é muito importante que a atividade ela seja direcionada para a palavra de Deus. A pintura, artesanato, fantoche, brinquedos, a leitura da palavra, né? Existem tantas bíblias ilustradas, desenhos animados, tudo para que a criança ela possa ter esse contato com Deus, se acostumar com isso, se relacionar.
E toda aulinha tem uma moral da história. É um conceito espiritual que ela vai levar para toda a vida. Então, é muito diferente do adolescente, porque a criança é aquele momento em que ela vai decorar alguns personagens bíblicos e ela vai associar a uma lei espiritual, uma moral. Então, por exemplo, Jonas e o peixe grande. Ah, eu aprendi que eu tenho que ser obediente. Então, ela vai levar isso para o resto da vida. Então, aquele momento que é bom ela aprender bastante sobre a palavra, sobre a história da Bíblia, porque ela vai guardar aquilo para o resto da vida, mas principalmente aquilo que é o conceito espiritual. É muito diferente do adolescente. Vamos definir como é o ministério de adolescentes dentro da igreja. Para aqueles que se encontram na faixa etária entre 11 e 17 anos, o ministério também realiza reuniões durante os períodos de culto. Nelas, os ministros utilizam a linguagem voltada para os adolescentes para que eles se sintam incluídos nos planos de Deus. Então, eu costumo brincar, Bispo G, que esta fase dos 11 ao 17, que o adolescente ele tem que sobreviver. Não é? É verdade. É a hora que no mundo é assolado por um monte de ofertas, que está se descobrindo, é o momento de definir o final da sua personalidade, momento de definir identidade sexual, a sua identidade dentro, como indivíduo de uma sociedade. Então é tanta coisa, são tantas situações. Ele não é nem criança, mas ele também não é adulto. Então ele se acha maduro, mas na verdade ainda não é. Então é aquele momento que historinha da Bíblia já não funciona mais. É aquele momento que a aula, que o culto, já vai falar sobre temas polêmicos. Temas que têm o objetivo de protegê-lo e de trazer à consciência que ele não pode se vender para as ofertas do diabo, para a promiscuidade, aquilo que acontece na escola, na rua, no dia a dia, que você sabe. Você já passou por essa fase. Então, aqui, o papo do adolescente, que é o papo do sexo, o papo da droga, o beijo, o ficar, tudo isso tem que ser abordado. Precisa saber como se proteger, como ter uma identidade cristã. Olha só o que Salomão fala sobre o jovem. Ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os seus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Bispo G, se não tivesse o final desse versículo, o cara falar, então, vou curtir a vida, jovem, isso aí, pá. Só que, sabe que tudo, Deus pedirá conta. Sem dúvida. Tudo que você semeia, você colhe. Tudo. E independente também de idade, né? Porque às vezes a pessoa acha que pelo fato dela ser nova, ela não tem tantas, vamos dizer assim, tantos compromissos, mas a realidade é que cada um, para a sua idade, para o seu comportamento, para a sua condição, há um nível de cobrança de alguém que é perfeito e sabe o nível de cobrança que tem que ter. Então aqui nós vemos Salomão, que foi um homem que desde o início ele recebeu essa sabedoria de Deus, ele toma essa posição. Ele falou, jovem, você vai ser cobrado a respeito das coisas que são dadas para você, daquilo que você pode se alegrar e daquilo que você pode profanar, porque existe um momento da alegria e aquilo que você pode ir além e de repente profanar e vai, obviamente, colher também daquilo que é o dado errado, a forma errada de caminhar. Outro grupo muito importante da igreja é o grupo dos jovens adultos. Na Igreja Renascer nós chamamos de O2, o oxigênio da igreja. Vamos definir como é o trabalho com jovens adultos. Todos os eventos, linguagem utilizada nas atividades, projetos e propostas devem se adequar ao público-alvo de 18 a 30 anos, normalmente jovens que estão na faculdade, preparando-se para casar ou até já constituíram família. Acampamentos, retiros, viagens, ações de evangelização, encontros, shows, festas, atividades esportivas são algumas das ações deste ministério para alcançar mais jovens e fortalecê-los na fé. Então imagine uma igreja sem jovens, porque o jovem maior de 18 anos, ele já é mais maduro, muitos já estão constituindo família, e ele tem aquela força, ele tem um ânimo, ele que vai evangelizar, é ele que vai realizar atividades para atrair outros jovens,
Por isso que o apóstolo João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O jovem é forte. O jovem é aquele que afronta realmente as obras de Satanás e que promove um ambiente agradável para que a igreja seja viva. Porque imagina uma igreja sem jovens. Não é? Terrível. Terrível, triste, sem dança, sem música. E se tiver música, vai ser aquela música triste. Sem barulho. Sem barulho, não é? Então não dá. Então o jovem ele traz a alegria para aquele ambiente. Então são áreas que a igreja ela precisa trabalhar muito bem, porque tanto a criança como o adolescente, como o jovem adulto, são a garantia de futuro da igreja. Uma igreja sem formação das novas gerações é uma igreja sem sucessão. Então a igreja precisa investir em atividades para todas estas idades. Muito bem, falamos bastante sobre qualidade do culto, sobre ministérios, então vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, aprendemos que um colaborador da obra de Deus não é voluntário, mas um adorador que precisa trabalhar com zelo e maturidade nas atividades da igreja. Assim como um emprego ganha salário, nós trabalhamos na obra para recebermos habilitações e galardão no mundo espiritual. Falamos também sobre excelência no serviço dos cultos, igreja limpa, organizadas, com recepção alegre e acompanhamento dos membros. Por fim, vimos que a igreja precisa ter atividades específicas para crianças e jovens, para que eles sejam preparados para o futuro como sucessores da obra. Tome nota agora da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.